A gente tinha feito até o 4, então aqui, né, tendo essa ressalva aqui. O 5 aí vocês conseguiram fazer? Ou é esse daí que deu problema? Esse deu problema. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Selecione todos os IDs, nomes e sobrenomes como único campo completo de empregados. A data de admissão, que é o hire date. Data de início e fim dos determinados serviços. O empregado pode ter trabalhado em mais de um serviço em um período. Ter duas soluções para esse problema. Tá. Basicamente, então, a gente tem o quê? Duas tabelas aqui para poder pegar os dados, não é isso? Então, ó, voltando aqui, a gente vai ter a nossa tabela Employees e a nossa tabela Job History, não é? Isso. A Employee ID da tabela Job History liga com a Employee ID da Employees. Isso. Beleza. Então, o que ele quer? Ele quer o hire date daqui, ó, da Employees. E mais as datas de início e de término de quem? Dos jobs, correto? Então, beleza. Nós vamos precisar ligar essa tabela de job aqui, ó, da Job History com a Job. Correto? Por quê? Porque ele quer, na verdade, é histórico, pelo que ele está falando aqui, ó. Selecione todos os IDs, nomes e sobrenomes como um único campo. A gente vai concatenar esse cara, então, dos empregados. A data de admissão, que vai estar aonde? Aqui, ó, na Employees, hire date. Data de início e fim dos determinados serviços. Data de início é start date e end date dos determinados serviços. Né? Um empregado pode ter trabalhado em mais de um serviço em um período de tempo. Então, entre esse período de tempo aqui, ó, start date, é o que inicia e o que termina, cada um deles. Mas precisa da tabela de jobs para isso? Job History. Sim, sim. Se eu quiser colocar o nome do job, aí eu precisaria, porque o job title está aqui. Mas ele não está pedindo. Tá? Então a gente inicialmente vai ligar só esses dois aqui, ó. O Employees e mais a Job History. Beleza? Bom, é isso aí mesmo. Então vamos lá. Se eu tenho aqui um relacionamento de 1 para muitos, correto? Eu tenho um empregado que pode ter um histórico de jobs, né? Ou seja, ele pode ter vários jobs. É por isso que a Maria vale interpretações, por causa que na tabela de employees eu também tenho um job ID. Mas o ponto, o que eu pensei na hora, que a gente pensou na hora, foi realmente ligar para o employee ID. A gente pensou que ali estava falando que o job é o job atual dele. Então, mas aqui é o job atual, é o hire date mesmo. Ó. A data de admissão é realmente da tabela Employees. Então seria o correto que o Employee ID for o Employee ID do Job History, que eu pegar o passado. Isso, os dois caras, o Employee ID do Employees e mais o Employee ID do Job History. Então, mas nesse caso aí, só tirando uma dúvida, professor, se eu ligar esses caras com o Joy, eu vou ter só 10 resultados, porque na minha tabela Job History só tem 10 resultados. Correto. O exercício ele não fala se eu preciso pegar de todo mundo. Selecione todos os IDs, nomes e sobrenomes de empregados. Porque se eu fizer esse relacionamento de Linear Joy, eu vou ter 10 registros. Exato. Se eu fizer um relacionamento de Left Joy, eu vou ter todos, só que só 10 registros vão ter informação. Então não faz sentido eu pegar todos. Aí por isso que ficou meio ruim de entender esse exercício. Os caras não vão ter data de início e data de fim, eles não têm o job anterior. Então, esse exercício é muito ruim de saber se é para eu pegar todo mundo ou se é para eu pegar só o que tem no start. Aqui ele não fala, né? Ter duas soluções para esse problema. Ó, mas aqui, ó, um empregado pode ter mais de um serviço em um período. Então, teoricamente, ele teria que pegar os caras que nem precisam ter um history lá. Então, o mesmo ele tendo mais de um serviço só vai trazer 10 registros. Porque ele está repetido na Job History. A gente fez a seleção, então na Job History tem dois caras que trabalharam em outros dois lugares. Com jobs diferentes. Com jobs diferentes. Beleza, tranquilo, é o que ele pede aqui mesmo. Pode ter trabalhado em mais de um serviço em um determinado período, em um período de tempo. Só que se for para esse tipo de complexidade,
seria uma coisa mais difícil ainda, porque eu teria que colocar o atual também. Então ele referia 3 vezes, então não seria uma coisa tão simples de se fazer. Então, tipo, ele dá margem para várias interpretações. Porque tem um atual, o antigo, e depois o outro antigo dele. Ele repetiria 3 vezes. E aí, né, nesse cenário, a gente nem fez. A gente fez um cenário mais simples, que foi ligar as 2 tabelas. Deixa eu ver, mas com atual, daria para você fazer também. É que assim, professor, não pode relacionar. Se você relacionar as 3, ele bagunça, porque o job ID na Employees não é o mesmo que o job ID na History, né? Então ele bagunça. Então, aí é que tá. Vocês vão fazer esse inner com esse daqui, não é? O inner da Join History com o inner da Jobs. A gente não usou isso, a gente só fez da Job History com o da Employee. Então, porque aqui você vai saber somente, se você ligar esse com esse, é somente o que? O atual. Só que você não tem o history. Não tem nem start date, nem o end date. Porque não tem realmente histórico, né? Ele só tá aqui, esse dado. Mas dá pra você fazer os dois, dá pra você fazer um union deles. Primeiro você seleciona só o histórico, para depois selecionar somente os atuais. Então, mas a nossa dificuldade já é entender esses professores. O que é para fazer? Aqui ele quer o quê? Ó, selecione todos. Então é todos mesmo. É um select sem o where na nossa tabela do quê? De empregados. Ele está pedindo o nome e sobrenome, né, dos empregados, a data de admissão. Data de início e data de fim. Independente se é nulo ou não. Exatamente. Aqui ele não tá restringindo essa parte dos determinados serviços. Então a gente faz um from da tabela de employee, usa um left join para a tabela de history. Exatamente. Vai ficar bem ruim esse cara aí. Vamos tentar. Quer dizer, não tem história. Agora, o que não tem histórico, realmente a gente sabe que ele é o cara único. Ele vai repetir os caras que tiveram mais de usuário. Vai repetir. Vai repetir. Vai trazer a tabela inteira. Vai ser aquela de 85. A quantidade de registros de funcionários, basicamente, mais os repetidos dos history. Então é aquela primeira cara, acho que vai dar. Vamos lá, vamos fazer então. Ó. O from employees. Nesse caso, a gente vai ter que utilizar quem? Um left join, né? Dá pra gente fazer o que também, pessoal? Colocar aqui o job history dessa forma. Vocês lembram disso? Exatamente. A gente faz com que seja o quê? Uma junção externa, não é isso? Vamos chamar esse cara aqui de E e vamos chamar esse cara aqui de JH, de Job History. Ligando quem? O E.EmployeeID. Com quem? Com o JH.EmployeeID, né? Quem é o cara que pode variar? É o Job History, né? Essa aí, então, é uma dúvida que o professor, onde eu coloco mais, é o cara que pode vir no. Sim. Então tá certo. Junção externa. É como você tinha falado, certo? O mais não é o que prioriza, o mais é o que vem do. O mais não é o cara, tipo, se eu fizesse um left join, o mais não é o cara do from, é o cara do left. O cara que está no. Beleza. Quem ele pede aqui? Não, mas eu entendi a. O ID, nome e sobrenome, né? Então, é o E.EmployeeID. First name. Aí ele tem que concatenar. Então, ó, é o pipe. A gente dá um espaço entre os nomes. Last name. Correto? Precisa. Aqui, ó. Pipe. Né? Vamos chamar ele de nome completo.
as nome completo. Lá embaixo dela, por exemplo, foi employee. Beleza. O que mais que ele pede ali? Se possível também resolver. Tá, beleza. Então, ó, dá pra gente resolver dessa forma aqui. Mas a gente não sabe quem é quem aqui, né? Então a gente vai precisar colocar mais alguns dados. Como, por exemplo, o H. Então, só que o nome do job, ele não está no Job History ainda. Ele está onde? Tá na tabela Jobs, né? A gente vai ter que fazer mais um join, então, nesse cara aqui. Vamos colocar só o Job ID, para a gente saber se realmente ele tá trazendo nulo ou está trazendo algum dado. O que a gente não pode fazer, Otávio, é pegar o Job ID da Employ ou o Job ID da Jobs. Isso não pode. Ah, sim. Você tem que usar a Job History para ativar isso. Tá? Então vamos tentar fazer isso daqui. Ele vai pelo menos retornar o código do Job ID. Tá? Se a gente quiser o nome, a gente vai lá e coloca o quê? Né? Depois a outra tabela Jobs aqui, ó. Então, o Job ID são esses caras aqui, ó. Existe, certo? Empregado, ó. Mas não necessariamente existe um Job History. Ele fala para eu mostrar o Hire Date também, né? Professor, puxa o Hire Date, a data de início aí, para ver aquele negócio que a gente fala. Tá. Hire Date. Mais alto que o Job. E aí, Start Date, ele tá no JH, né? E JH.EndDate. Beleza. Vamos tentar rodar esse cara aqui então. Bom, Hire Date é quando o cara foi admitido. O Start Date é quando ele começou naquele job. Ó, eu vou colocar uma condição aqui, só para tirar uma dúvida, mas isso não é do exercício. End, o meu Hire Date e o Start Date. Eu quero que o Hire Date seja maior, o Hire Date ele vai ter que ser maior do que o Start Date. Não, maior ele já vai ser, né? Então ele vai ter que ser menor, vamos ver se tem exceção. Igual ele também vai ter, porque ele pode ter começado no mesmo dia. Você vê ali na segunda linha, professor, no caso da Nina. A Nina. Hire Date 2005, Start Date 97 e End Date 2001. Espera aí. O Hire Date, ela foi admitida em 2005? Aliás, os dois jobs dela. Start Date 97, 91. Vamos ver essa. Então essa é uma delas. Tem alguns. Agora o porquê? Hire Date. Ele foi admitido nesse cara. Iniciou no trabalho? Acho que seria só. É menor, né? Porque o igual ele pode ter. Não, seria maior, né, professor? Você tem que puxar os errados. Exatamente. Tipo, você teria que ser maior que o Start Date. Quer dizer que o job começou. Não, tá certo. A admissão vem antes. Né? A admissão vem antes de ele iniciar no serviço, né? Mas aí bateria. Ó, eu tenho 3 caras aqui, nesse caso, que realmente não bate. O Hire Date desse cara ainda... Não, tá batendo, sim. Eu acho que não pode o Hire Date ser maior do que a End Date do job. Terminou o job aí o cara entrou, por exemplo.
O start date ele tem que ser menor do que o end date. Não, isso sim. Estou falando assim, por exemplo, terminou o job em 1 de janeiro de 2010, o cara não pode ter sido admitido em 1 de janeiro de 2011. Então o hire date ele não pode ser maior do que o end do job. Tá, então peraí, vamos fazer esse cara aqui, ó. Não, ele tem que ser maior do que o end do... Tem que ser, porque ele terminou esse trabalho aqui. Não, mas o hire é de hire, não é do trabalho, é quando o cara entrou na empresa. O hire é quando o cara entrou na empresa. Ele nunca foi Aqui ele iniciou o quê? Aqui ele iniciou... Eu acho que ele está considerando o hire date com a data da última função dele, não como que ele entrou na empresa. Porque se pegar a data da última função que ele trabalhou, tá certo. Cara, mas só tem 2 funcionários nessa situação. A Nina e a Jennifer. E por coincidência, né? Elas tiveram 2 jobs aqui, ó, durante esse período. Agora... Mas, ó, se você vê o Lex aqui, ó, ele iniciou um job em 2001, em janeiro. Nossa. Começou junto. Começou junto aqui, só que ele terminou um job... Start, coloca aí. Aqui? Isso. Pra ver se vê. Olha lá, Otávio. Nesse caso que eu tô falando, ó. Como é que o cara foi? O hire dele é maior do que o fim do job. O hire ele é superior ao end do job. Né? Então, porque ele teve mais de trabalho, mas no outro ele não deve ser. Não, mas o hire é desde a data de... O hire é a data de admissão dele. Ele teria que ser exatamente menor. Mesmo tendo mais de um trabalho dentro da empresa, ele deveria ser menor. Sinceramente, eu não sei. Aí agora, o porquê... Ao começo do job. Tipo, ele entrou e já começou o job. Máximo igual. Poderia ser maior do que Aí, pessoal, tem o seguinte. Esse banco, ele é uma das partes do banco exemplo do Oracle. Tá? Para a gente entender, a gente teria que estudar mais outros 3 bancos. Que é o OE. Quer ver, ó, que é um outro esquema. Cadê? Parece que ele está reconhecendo como data. Ele reconhece. Parece que 95 está achando que é maior que 2005. Então, não é. Aqui, ó. Você está mostrando? 2003? Ah, então peraí. Não, mas na hora Tá lá. Data de que ele entrou maior que a data... 1997. Aqui é 2001, 2005. 2001. Aqui é 2003. 95 é de 50 e 50 ele pula o centenário. Cara, aqui tá certo. Não, tá certo, mas o hire date aqui, ó, esse cara aqui, ele foi admitido em 2005. Ele foi admitido em 2005, mas foi mandado embora em 2001. Isso daqui é o que tá errado, ó. Isso é o que não podia acontecer. Essa vez, cara, esse dado também veio que... Veio da Oracle, né? Esquema Oracle OE. Aqui, ó. Imagens. Ó, pessoal, aqui na Oracle, ele me dá outros esquemas também. O que a gente está mexendo é com essa parte aqui, ó, do HR. Tá? A gente não fez, e o Oracle Express ele não tem os outros também, a gente teria que instalar ele na mão. Mas existe um tal de outro OE, aqui, ó, de ordens de serviço, que seria o que? Ordens, production, tá? Inventários, estoques, tá? E tem, se não me engano, mais outros 2 bancos que fazem ligação com isso. A gente teria que, para entender isso daí, pegar os outros 2 bancos também. A coisa que a gente não tem, a gente está isolado simplesmente no HR aqui, ó. Simplesmente a gente está pegando esse. Tá? Então não dá para eu falar se está certo ou não está. Eu teria que entender. Ó, tem o SH.
Isso daqui é um outro banco do Oracle, tá? Custo, promoção, vendas, tá? Seria um outro cara. E assim sucessivamente. Eu teria que juntar todos esses bancos para ver o que cai, simplesmente para entender como que é o esquema desses daí. Esse daqui já não é. Realmente. Então não dá para falar para vocês se está certo. Vendo só essa parte isolada, realmente esse dado ele está um pouco estranho. A data de admissão dele, do cara aqui, ele está maior do que a data de demissão, vamos dizer assim, a data de término. Então isso daqui é o que não está batendo. São poucos registros, são 3 pelo que a gente viu aqui, mas não era para estar. Só que assim, a gente não sabe da regra de negócio, a gente não sabe nada, simplesmente a gente está analisando essa parte isolada, tá? Enfim, a gente está tendo que considerar somente essa partezinha aqui, ó, sem esse último end. Então, para resolver esse problema que a gente teve, essa consulta aqui resolveria para nós, tá? Como eu já tenho aqui, ó, o Job ID, ele não em formato como um código, mas em sigla, correto? Ó, eu não vou colocar nem a parte do quê? Do nome do job completo, tá? Quem, teoricamente, não tem nenhum histórico ainda de job, o que acontece? Ó, estaria como nulo, ou seja, ele ainda não trocou de serviço, de cargo dentro da empresa, tá? E quem ele conseguiu associar, justamente a quem ele fez o quê? Trocou em algum momento o seu cargo. Se eu colocar uma ordem aqui do Employee ID, Order by Employee ID. Vamos ver se esse cara aqui, Anima, tá certo. A Nina, nesse caso aqui, do dia 21/9/97. Cara, a tradução de hire date é realmente, né? Admissão, né? Translate.google.com. Pô, não é possível, tá ruim assim, mas hire date. Opa. É data de contratação, realmente. Data de contratação. Pegar lugar, ligar, engajar, momento e ponto, tá? Pode ser que esse effect ele não tenha admissão, né? Mas não dá para saber. Aqui também não coloca nenhum nada que fala que se o cara é contratado ou assalariado, não fala. Então não dá para a gente saber realmente, tá? Mas a grosso modo é a data de admissão inicial do empregado, tá? Então ficaria dessa forma aqui essa primeira parte, essa primeira consulta, na verdade, né, ó, do nosso exercício 5, tá? Teria outra forma de resolver ela? Sim, com o quê? Com left join, né? A gente poderia pegar aqui, ó, e fazer o quê? Um left join job history. Na minha cláusula where eu não teria, né? Eu colocaria o que agora aqui, ó, on e.employeeID igual a jh.employeeID. Como eu estou utilizando o left join agora, eu não preciso do mais, ó. Correto? Lembrando, né? Quem é que está do lado left do meu join? Do lado esquerdo. O join está aqui. Do lado esquerdo está employees. A employees, então, é a tabela principal. O outro lado é que pode variar ou não dado. Correto? Então, essa consulta aqui seria a mesma forma que a gente está reescrevendo, só que agora no modo novo, né? Ó.
Mesmo resultado. Tudo bem aí, pessoal? Deixa eu deixar aqui então, ó. Esse daqui tá maior. Tudo bem aí? Pessoal, saibam bem essa parte, hein? Left join, right join. No caso aí, o cross join, correto? O full outer join. São todas as partes do que? De ligação entre tabelas, tá? Estudem bastante essa parte, vai cair comparações. E a parte do que? Da sintaxe antiga, né? A parte de ligação do maisinho lá, a parte da tabela, tá? Que pode variar ou não é aonde? Onde o mais estiver. Beleza aí? Sim? Legal. 5, ok. A 6. Selecione todos os nomes de região, o nome do país e o nome do país que os países iniciem com as letras A, B e J. Essa daqui tranquilo de resolver, pessoal? Selecione todos os nomes da região, o nome do país. Que os nomes do país iniciem com as letras A, B e J. Eu não lembro se tem dado like. Eu não lembro de você ter falado isso de like. Like? Vamos lá. Aqui, parte 2, se não me engano. Ainda com caracteres coringa, né? Não, faltou? Ainda ela tá aqui sim, cara. Ou tá na parte 1, tá na parte 3. Então tá. Beleza. Esse daqui? O aspas é o aspas reto que você está colocando. Se você não usou apelido, você não usa ele. Tá? Vamos lá então, pessoal, resolvendo aquele lá. Ó. Selecione todos os nomes da região, o nome do país e os nomes de países que iniciam com as letras A, B e J. Quais tabelas nós precisaríamos aqui? O nome da região está na tabela Region, né? E o nome do país está na tabela Countries, não é isso? Ele precisa do nome da região e o nome do país. Correto? Então vamos lá, ó. From Regions. Vamos chamar de R. Ó, aqui ele fala o quê? Para resolver em duas soluções. Eu não vou usar nem o método, eu não vou usar o método antigo, tá? Sintaxe antiga. Eu já vou usar o novo aqui, tá? Só para variar um pouquinho da parte de seleção, de resolução. From regions R, inner join, countries
C. On R ponto. Quem é que está ligando? Region ID igual a quem? C ponto Region ID. Ó, as duas chaves é que estão sendo ligadas. Region e Region. Uma da tabela Country e a outra da tabela Region. São essas ligações que a gente tem. Correto? Então vamos lá, ó, tá? Desse jeito. O que ele quer aqui? Ele quer o nome de quem? Da região, né? Ó, selecione todos os nomes da região. Region underline name. O que mais? Nome do país. Nome do país está aqui, ó, country name. C de country, country name. Onde o quê? Os países se iniciam com as letras A, B e J, não é? O que a gente teria que fazer aqui? Where? Like, aí aquela a letra e a Country name, C.country name. O que? O like. aspa simples, a letra E o porcento? Beleza, só isso? Aí vai pro próximo. Country name, like, a próxima letra. É end ou é or aqui? É or. É or, né? Or, country name. B, or, country name, J, né? Beleza. Então, isso daqui é uma possível solução. Ok? Precisa utilizar o caractere coringa por quê, pessoal? Porque ele vai pegar na primeira letra e o restante dependente. Exatamente. Por quê? Porque ele vai pegar da primeira letra, a primeira posição ela precisa ser A ou B ou J. E depois disso pode ser qualquer coisa. É essa condição que a gente precisa aplicar. Correto? Então a gente vai pegar e vai tentar selecionar esse cara aqui. Legal. Country name começa com B? Começa com B, começa A e J. Todas as regiões também, com seus devidos nomes. Legal? Qual outra solução que a gente poderia dar para esse cara aqui, sem ser a sintaxe antiga? Vocês lembram? Não, essa é a nova, professor. Exato, sem ser, qual uma outra solução, sem ser a sintaxe antiga? Aqui, ó, a gente tem o quê? Dois nomes iguais, certo? De campos para tabelas diferentes, vocês concordam? Lembram-se desse cara aqui, ó? Ah, usar o... Não. Exato. Se eu utilizo o natural join, eu não preciso desse cara aqui, né, ó. Já era. A minha condição where vai ser igual. E a minha condição select vai ser igual. O que o natural join faz? É a primeira coisa. Faz a ligação de duas ou mais tabelas, correto? Só que, para o natural join, ele já faz o quê? A ligação das chaves, automático. Se eu tenho o mesmo nome e o tipo entre as tabelas, ele vai lá e faz a junção. Não precisa indicar. Nesse caso aqui do countries, ele está fazendo o quê? O region ID da tabela countries, ele não tem o mesmo nome e o mesmo tipo do region ID da tabela regions. Beleza, ele já está fazendo isso daí pra gente. Correto?
Além disso, é que a gente está colocando o quê? Quais são os campos, né? A gente está colocando o country name e o region name. Mas se não colocássemos, ele estaria fazendo o que ainda? Tirando o resultado igual. A coluna region ID igual entre as duas tabelas. A gente vai dar um asterisco ali para vocês verem. Tá? Mas vamos dar um Ctrl C aqui, ó. Ctrl C e Ctrl V aqui, ó. A gente tem cinco linhas de resposta, né? Continuamos com 5 linhas de resposta. A mesma, inclusive. Correto? Então, natural join também é uma possibilidade. Tomem cuidado. Tomem cuidado, principalmente com esse banco de dados aqui, que ele é um pouco traiçoeiro nessa parte. Olha só. O natural join, ele vai fazer a ligação de todas as chaves iguais, todos os campos iguais. Nesse caso aqui, ó, do Departments Employees, tá? Qual seria o campo de ligação entre a tabela Employees e Departments? Eu tenho a minha tabela Departments e a tabela Employees. Qual seria a ligação? Quais seriam os campos que fazem a ligação entre essas duas tabelas? Entre a tabela Employees e Departments? Eu tenho aqui, ó, a Department ID. Com quem? Employees com Department ID, correto? Legal. Mas não existe um Manager ID aqui? E existe esse Manager ID aqui, ó. Eles são do mesmo tipo e têm o mesmo nome. No Natural Join, ele iria fazer a ligação desses caras, mesmo que vocês não quisessem. E, por consequência, a consulta iria dar errada. Não tem ligação direta entre esses dois. Correto? Então, tomem cuidado com isso. Se vocês têm certeza que só existe aquela chave, certo? Para determinadas tabelas, legal. O Natural Join é um cara que economiza código. Se vocês não têm certeza, no caso desses daqui, ó, não utilizem o Natural Join. Façam vocês os joins entre as tabelas. Developer, tá aqui, ó. Só mudei o inner join para o natural join e aqui, ó, eu tirei aquela ligação, ó. Eu não tenho mais ligação aqui das chaves. Beleza? Ó, vamos lá. Em vez de eu colocar em vez de eu colocar, deixa eu só copiar essa consulta, né? Ah, já tá aqui. Né? O R.regionName, o country name, eu vou colocar um asterisco aqui, ó. Justamente para quê? Para ele pegar todas as linhas, todas as colunas das duas tabelas, da region e da countries. Se eu der um Ctrl Enter aqui, ó, o que acontece? Eu tenho region name, o region ID e o region name da tabela region, não tem? E eu tenho o country ID e o country name da tabela country. Correto? Legal. Se eu vim aqui, ó, region ID e region name da tabela region. Beleza. O country ID e o country name da tabela country. Certo? Se eu tenho um asterisco, não era para ele mostrar esse cara aqui, ó, o region ID da tabela countries. Aqui, ó, o meu select como tá. E ó o resultado. Select asterisco. Region R, Natural Join, Country C. Exatamente. O Natural Join, ele já elimina uma das colunas.
que é o quê? Igual. No caso, o Region ID da tabela Countries não é o mesmo Region ID da tabela Region, que a gente está fazendo a ligação, o Natural Join já tira fora ela. Mas no mesmo caso, o manager diz que ele ia relacionar errado. Daí pode com a... Department, sim, iria relacionar errado. Só que aí vai mostrar uma nesse caso. Sim, iria só mostrar um. Iria fazer errado a ligação, iria fazer errado o quê? A ocultação desse campo aí. Tudo bem aí, pessoal? Natural Join, tem que tomar um pouco de cuidado com ele. Beleza? Tudo bem aí, pessoal? Sim? Então, beleza. Resolvemos esse cara aqui, ó. A 7, vai. Natural Join eu costumo usar bastante, pessoal. Não é pouco não, tá? Então tomem cuidado com ele. Outra coisa, Union, Intersect, certo? E o Minus do Oracle. Estudem esses caras também. Por quê? Porque eles mexem com conjuntos. Existe aquela diferença entre o Union e o Union Wall. Lembram-se disso? Sim. Certo? O Union, por si, ele já faz o quê? A exclusão de linhas repetidas. O Union Wall não, ele mostra tudo. Ok? Bom, vamos lá então. Selecione todos os IDs e nomes de gerentes, IDs e nomes de departamentos, gerenciado por esses gerentes. Dê 3 soluções para esse problema. Vocês chegaram a fazer isso daqui? Não? Selecione todos os IDs e nome dos gerentes. IDs e nomes de departamentos gerenciados por esses gerentes. Então, quais tabelas a gente tem aqui? Departments e o Employees, né? Que é o que a gente vai precisar usar. Quem são os gerentes? São os próprios employees, vocês concordam? São os próprios empregados. Beleza. O empregado, ele gerencia quem? Um departamento. Então, que chave eu ligo com que chave aqui entre a tabela departamento e empregados? Se eu ligar Department ID, ó, esse cara aqui, com esse, o que vai acontecer? Eu vou estar fazendo a ligação do departamento que o empregado trabalha, mas não do departamento que o gerente gerencia. Seria o mesmo caso do outro. Isso, seria o mesmo caso do outro. Eu tenho que fazer a ligação do Employee ID da tabela Employees com Manager ID da tabela Departamentos. Tá? Apesar de eles não terem o mesmo nome, eles são o quê? Eles são chaves relacionadas, eles são campos relacionados. Correto? Então a gente vai fazer essa ligação aí. Tá? Vamos lá. Select from where? Quem? Departments. Employees, né? Departments. Vamos chamar employees de E e a departments de D. Vamos fazer a ligação da tabela employees. Ela tem o quê? Tem o employee ID. Com quem? Com a tabela D de departments. Quem vai ser relacionado? O manager ID. Eu preciso selecionar os IDs e nome dos gerentes. E ponto employee ID. E ponto first name. Vírgula. IDs e nome dos departamentos. IDs e nome dos departamentos. D
D.department ID e D.department name. Beleza? Vamos tentar rodar esse cara aqui, ó. Tinha uma condição que tinha no Illustrator, eu esqueci, é cross-join. Cross-join. Qual que é esse aí? Cross-join é produto cartesiano. Ah, ele vai cair, né? Ó, então, o Herman, certo? Ele é gerente de quem? Ele é gerente desse departamento aqui, ó. Public Relations, tá? O Alexander, ele é gerente de quem? Do departamento de IT aqui, ó. A Susan, ela é o quê? Manager do Human Resources. Correto? Então a nossa consulta ficou dessa forma aqui. Legal? Legal. Qual seria uma outra solução? Em vez de fazer pela sintaxe antiga, fazer pela nova sintaxe, né? Inner join. Então, ó, vou copiar do jeito que tá, eu vou só trocar a sintaxe. Em vez de employee IDs e employee, vírgula, employees e vírgula, inner join. Department D. A minha cláusula where eu não tenho mais e ela é transformada em on. Só isso. Legal, ó. Então, Ctrl C aqui e Ctrl V lá, ó. É para dar o mesmo resultado. Ó, mesmo resultado. Qual outra sintaxe que a gente poderia utilizar? O que você tinha perguntado para mim antes? Cross join. Beleza? Ctrl C nesse cara e Ctrl V lá, ó. Mesmo resultados. Cross join é uma outra parte que a gente pode resolver. A gente simplesmente está fazendo o produto cartesiano entre as duas tabelas e depois está fazendo o quê? Igualando. Tá? Só que do jeito novo. Professor, ele estava aqui perguntando para mim por que eu não posso usar o natural join e no where natural join eu fazer isso que você acabou de fazer. O que aconteceria? Você estaria fazendo uma ligação de duas vezes, cara. O Oracle iria pegar, fazer a primeira e depois fazer a segunda vez. Você estaria fazendo uma operação redundante. Tá? Só a consulta em si, acredito eu que funcionaria. Vamos testar. Nunca fiz isso, para falar a verdade, mas pela lógica da álgebra, tá, ó, eu vou ter que ligar mais um cara aqui, ó. Int. Quem é a minha ligação? Aqui, ó. Ctrl C e Ctrl V aqui, ó. Eu não dá para trocar, ele não deixa. Não deixa. Column use. Ele é inteligente, então não dá certo mesmo. O Oracle é inteligente o suficiente para não deixar fazer redundância, cara. Ele reclama, ó, colunas que são usadas com nome, nomeadas em join, né? Natural join ou join with using. Tem um outro join ainda que eu nem ensinei para vocês, o join with using. Mas tudo bem, não vai interessar aqui agora.
não podem estar explicitamente qualificados. Então, o Oracle é bem inteligente mesmo, cara. Não tem dessa. Se você usou o Natural Join, você não consegue utilizar as chaves do Natural Join que ele já está utilizando. Cara, inner, left, right, cross, alter, using, natural. Acredito eu que 7, pelo que eu lembro, cara. Fora, né, os modos antigos. Tá? Mas beleza. Então, esse cara aqui sem chance. Não dá mesmo. Você vai passar uma lista de... Outra lista? Posso passar uma outra lista para vocês. Eu já tenho até aqui. Beleza, passo, não tem problema. Pessoal, perguntas até aí? É importante vocês saberem, tá? Os 2, 3 modos que existem. Tá? Saber esse cara aí transformar o quê? Em álgebra. Então é legal vocês estudarem já por esse cara aqui. Tá? Apesar de vocês terem corrigido, eu vou disponibilizar lá para vocês. Refaçam esse daqui. É importante. Tá? Ó, selecione todos os IDs e nomes de departamentos a qual não possui nenhum empregado alocado. Ou seja, eu tenho os meus departamentos e eu tenho os meus empregados. Eu quero os departamentos que não têm empregados alocados. Correto? Quais seriam as tabelas para a gente poder estar fazendo essa consulta que a gente iria selecionar? Departamentos e employees. Beleza? Então vamos lá. Select from where departments e employees. Departments vamos chamar de D, o employees de E. Eu quero os IDs e nomes dos departamentos. D.Department ID e D.Department Name. Legal. O que eu preciso fazer a ligação no meu where aqui? Preciso primeiro fazer o D com o E. O D. Employees. Eu acho que agora vai ter Department ID. Department ID. Igual a E.Department ID. Igual a E.Department ID. E aí eu queria colocar o mais no ID, né? No D, porque eu quero trazer todos que são. Deixa eu fizer isso aí. Então, selecionar todos os IDs e nomes de departamentos, a qual não possui nenhum empregado alocado. De 2 soluções. Então, aí, eu procurei aí de... Se a gente executar só esse daqui, o que vai acontecer? Ele vai trazer todos os empregados que tem um departamento, né? Então aqui, como a gente só está pegando nome e ID do departamento, ele vai repetir os departamentos. Por quê? Porque eu tenho mais de um empregado associado a um departamento. Vocês concordam? Ó, parece que a consulta está errada, mas ela não está. Justamente porque a gente só está mostrando parcialmente as colunas. Department. Vai ter que colocar mais um E. Eu fiz uma outra, eu coloquei o verifiquei se o salário é Department. Department, né? Beleza, obrigado. Se a gente for trazer isso daqui, ó, ele vai trazer os nomes dos departamentos, porém, só os nomes aqui, correto? Legal. Trouxe e está repetindo aqui, né? Só que aqui ele está trazendo o quê? Os departamentos de empregados associados. Vocês concordam?
Legal, mas é justamente ao contrário. Eu quero os departamentos não associados. Vai colocar mais no E ali. Not join ainda não chegamos nisso. Provavelmente não vamos chegar no not join. Eu coloquei um mais ali no E e coloquei uma função que eu chequei se o salário dele era nulo. Ah, tá, tudo bem. Então vamos lá. Vamos fazer essa primeira parte e depois a gente tenta simplificar. Você colocou um mais aqui? Coloquei um mais aí, coloquei um end e ponto salary. End. E ponto salary. Is null? Tá, end. Não sei se você explicou isso no Braille. Expliquei. Sabe? Ó, então vamos lá. Vou dar, provavelmente vai dar certo essa consulta agora. Não é GAMP não. Tá certo. Aqui, ó, o que a gente está fazendo? Né? Estamos pegando agora o meu e.department, ele pode ou não ter um dado associado. A minha tabela de employees, correto? E aqui, ó, se provavelmente esse department aqui ele for nulo, é sinal que ele tem um salário provavelmente não exista desse cara. Tá? Então foi uma solução. Tá? Se eu fizesse isso daqui, ó, adiantaria, em vez de utilizar o salário? Acho que sim. Então vamos rodar, ó. Beleza. É melhor que Por quê? Porque é a própria chave já que eu estou utilizando. Se a minha chave for nula daquele lado, realmente eu não tenho nenhum departamento, nenhum funcionário associado àquele departamento. Concordam aí, pessoal, que essa consulta agora está certa? Aqui a gente está falando, olha, a tabela employees.department pode ou não conter nulo. O maisinho está fazendo isso, a junção externa está fazendo isso. Se ela for nulo, tá, ó, o meu e.department é nulo. Eu estou pegando justamente o quê? O departamento agora do empregado. Se ele é nulo, é sinal que não tem nenhum funcionário associado. Vamos colocar aqui, ó, o e.department. O Oracle vai colocar... Ele vai colocar um underline 1, tá? Porque são dois nomes diferentes. Mas vamos tirar, por enquanto, esse cara aqui, ó, para vocês entenderem. Ó, esse department aqui é da tabela D, department. O department name é da tabela D e esse department aqui é da tabela E, da employees. Vocês concordam? Ó, ele conseguiu associar esse com esse com esse, ó. O que ele conseguir associar, ele associa. Só que agora, aqui embaixo, ó, ele mostrou quem para mim? O department, o department ID, o department name da tabela quem? Department. E esse null aqui é de quem? Employee ID, é da tabela employees. Correto? Ele está mostrando aqui nulo para mim, não é? Ó? Correto? Se é nulo, quer dizer o quê? Que eu não tenho nenhum funcionário, que eu não tenho nenhum empregado associado a esse departamento. Vocês entenderam? Legal. Então agora a gente põe aquela cláusula aqui, ó. End e.department e.department ID is null. Eu quero justamente pegar os nulos. É sinal que agora que eu estou pegando os departamentos sem empregado nenhum. Se eu vou rodar essa consulta, ó, aqui, ó, ele pegou somente os departamentos que não tem nenhum empregado associado. Esse department ID não é da tabela E, employees, correto? Então, beleza. Esses departamentos aqui, ó, são o quê? São os que não tem nenhum empregado associado. Tudo bem aí? Beleza, então. Esse daqui é uma das soluções. Ó, vou deixar até com esse E aqui para vocês verem o resultado depois. E qual seria uma outra solução?
Não, é mais fácil do que vocês pensam. Isso. Senhor, resultado desse departamento. Não tem empregados associados. Tá? Não tem empregado alocado. A gente pode fazer com quem também, pessoal? Com left join, não é? Então vamos transformar esse cara aqui em left join, ó. From department D, left join, employees E. Agora aqui on department ID igual, D com department ID igual a E com department ID, where E com department ID is null. Seria a mesma solução. Correto aí? Vamos rodar esse cara, ó. Ctrl C, Ctrl V. Roda. Mesma solução. O on é aonde eu faço a ligação das minhas chaves. Até aqui, ó. Exatamente. Exato. Nesse caso aqui, onde os empregados têm departamento nulo. Tá? Dá para fazer essa consulta aqui com right join? Dá para fazer. Então, ó, um erro comum, pessoal. Eu quero fazer agora com right join. Dá para fazer? Dá. Beleza, vou colocar o right aqui, né? Resolveu o nosso problema? Não. Por que agora? Ó, isso, agora a gente tem que mudar aqui a ordem da tabela. O join está aqui. O right é quem? A minha tabela da direita. A minha tabela da direita é employees. Esse cara, employees, ela tem que ter o dado. Agora, a department, nesse caso, pode ou não ter. Correto? Se a gente executar exatamente só trocando o right, não trocando os lados da tabela, ele não vai dar o mesmo resultado para a gente. Ó, vamos executar só para vocês verem. Vai estar errado, obviamente. Ctrl V aqui. Executa. Cadê? Então, o que a gente tem que fazer? A departments aqui, ela vai ter que vir para baixo. Certo? E a employees vai ter que vir para cima, ó. Se eu estou invertendo com right, a ordem das tabelas também que influencia. Agora, executando ela, ó, os mesmos resultados das anteriores. Tudo bem aí, pessoal? Esse é o right. Deixa eu entrar aqui, ó. O meu departments vai vir para baixo e o employees ela vai subir. Na verdade, eu só estou tocando os lados da tabela, né? Isso daqui seria o mesmo resultado com right join. A tabela no left está na esquerda, tem que ter o dado, o right continua na direita. Exato. Lado oposto é que pode ou não ter o dado. Tá? Beleza? Perguntas? Pessoal, isso é importante. Vai cair realmente essas partes aqui do exercício nas provas, tá? O que mais que nós temos? 9, finalmente, o último exercício. Selecione todos os IDs e nomes de empregados, o nome do departamento, nome do país e o nome da região. Onde as regiões devem ser iguais à Europa e Ásia. Dê 3 soluções para esse problema.
Legal. Primeiro, né? Select from where. Employees, departments, que mais? País é o country, né? O país é o country, mas eu consigo fazer uma ligação direta do departamento com o country, departments com country? Não, vocês têm que usar o location para fazer essa ligação, ó. Então, mesmo não utilizando nenhum dado do location, ele é o único meio de você fazer a ligação entre departamentos e países. Vocês vão ter que colocar ele. Location, countries, exata, e a região, region. Beleza, temos o quantos tabelas? 5 tabelas para relacionar. Só isso. Tudo bem aí? Quem são as chaves? E ponto de employees, employee ID, igual a quem? A D ponto, errei aqui. E ponto department ID, né? Igual a D ponto department ID. End. Digamos 2 tabelas. D ponto location ID igual a quem? L ponto location ID. End. L ponto country ID de location. Country igual a quem? C ponto country ID. End. C ponto region ID igual a quê? R ponto region ID. Beleza? Ligamos. O que a gente precisa selecionar? Onde as regiões devem ser iguais à Europa e Ásia, não é? Então aqui, ó, end, beleza. Region name, r.region name, in, pode ser o in aqui, que é procura exata. Europe deve ser em maiúsculo e minúsculo, né? Europe, Ásia, Asia. Quais são os campos? Todos os IDs e nomes de empregados. E ponto employee ID. E ponto first name. Vírgula. Nome do departamento. D ponto department name. D ponto department name. Tá aqui, ó. Nome do país. O país está aqui, ó. C ponto country name.
que mais? Nome da região. R.Region Name. Beleza. Falou. Isso daqui seria a nossa consulta, então, para esse cara. Se eu não errei na digitação, espero que não, a consulta deve rodar. Só não tenho certeza se tá desse jeito aqui, ó, Europa e Ásia, tá? Depois qualquer coisa a gente consulta. Ctrl C aqui. Vamos rodar esse cara aqui então, ó. Ctrl V. Não precisa porque a gente está executando um por um. Vamos ver aqui. O table view does not exist na linha 6, coluna 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Regions, se não me engano, né? Regions. Linha 5, countries. Countries tem. Location não, locations. Tudo no plural as tabelas. Beleza, agora sim, ó. Então vou dar um Ctrl C aqui. Opa. Eu vou dar um Ctrl V nesse resultado. Beleza. Ainda não ensinou o Kibai, né, professor? Oi? Ainda não ensinou o Kibai. Não, função de grupo, sum, min, max, ainda não foi nada disso, cara. Tá sendo bem básico mesmo. Tudo bem, pessoal? Como assim, meu Deus do céu? Aqui a gente usou mais tabelas aí, né? Então é possível fazer ligação de N tabela que vocês quiserem, tá? Ó. Essa já é uma query que tem bastante exemplo. Professor, a prova vai ser só isso? Só select? Select, não vai ter nada de álgebra relacional. Não vai ter nada de normalização. Então, a normalização, na verdade, vocês já precisam saber, porque eu vou dar o diagrama para vocês também analisarem, né? Ou aquelas tabelas do jeito que a gente fez depois que a gente normalizou. Aquilo não tem muito jeito, você tem que saber o que é de 1 para 1, 1 para muito, muito para muito. Já vai estar normalizado, só que você tem que saber ler e fazer a leitura dela. Entendi. Tá? Mas cobrar a forma normal, não vou cobrar, cara. Não. Tá dando erro, mas digitou certo? Ele fala ali, eu na linha 178, e aí number 9, uma formulação Você deu apelido?
Beleza aí, pessoal? Conseguem transformar isso daí em inner join? Vamos tentar, né? Ctrl C nesse cara aqui. Ctrl V. Então vamos lá por partes, né? Então inner join aqui, ó. Departments. On. Agora aqui a gente vai copiando daqui, ó. E.department ID igual a D.department ID. Inner join. Location. L. On. D.location ID igual a L.location ID. Inner join. Countries. On. L.countries. Country ID igual a C.country ID. On. Inner join. Regions E. On. C.reg ID igual a R.reg ID. Sem range. Where R.region name in Europe e Asia. Deixa eu diminuir então esse cara, hein? Porque senão não vai caber. 30. O resultado seria isso daí, transformando para inner. Dá para fazer de outro jeito esse cara? Dá para fazer. Estou fazendo o countries e o só não dá para fazer entre o employee e o departments, né? Departments e o employees dá para a gente utilizar o inner. E aí depois o resto, location, country e o regions, dá pra gente utilizar o natural join. Vai fazer de mais um jeito aí. Ctrl C. Ctrl V, ó. Agora utilizando o inner.
Linha 148. Nossa, peraí. Ah, tá. Então, peraí. Eu só quero isso. Tá. Beleza? Vamos rodar ele aqui, ó. Legal, mesmo resultado. Teria como fazer outro jeito? Teria como fazer outro jeito. Ele dá o quê? 3 alternativas para a gente resolver? 3 soluções. Então vamos lá. Aqui agora a gente tem que analisar um pouquinho o nosso esquema. Lembra-se do que a gente comentou do Natural Join? Né, ó, entre o Department e Employees, a gente não pode utilizar o Natural Join. Por quê? Porque ele vai justamente ligar o Department ID com o Department ID e o Manager ID com o Manager ID. Aqui não teria como a gente mexer, teria que continuar. Agora, entre o Department e o Location, ele teria somente uma chave, não tem? Ó, Location ID, não tem mais nenhum igual. O que a gente pode fazer? Alterar esse cara aqui, ó. Exatamente. Então, vou colocar a terceira opção aqui embaixo. Então, esse com esse não tem jeito. Agora, com Location, em vez de ser Inner Join, poderia colocar um natural aqui, ó. Beleza. Se eu tenho Natural Join, eu não preciso do quê? Ligar a chave. Legal. Agora, do Location para o Country. O Location para o Country só tem uma chave também, não é? O Country ID com o Country ID. Posso fazer o que também? Natural Join aqui também, ó. Se eu tenho Natural Join, eu não preciso do quê? Do ON. Tira esse cara fora. Agora, entre o Countries e o Region. Countries, eu só tenho o quê? O Region ID com Regions Region ID. Correto? Se eu tenho essa condição, o que eu posso fazer? Natural Join. Não preciso do quê? De ligar chaves. Beleza. Terceira forma feita aqui pra gente. Ctrl C aqui. Vamos tentar colar lá e ver se dá o mesmo resultado. Ctrl V. Mesmo resultado. Beleza? Opa! Não. Fez produto cartesiano? Mas peraí, se eu fiz Natural Join Inner de um para o outro. Espera aí, pessoal, deixa eu ver quantos registros ele retornou aqui. Ctrl Ent. Aqui ele só retornou 36, beleza, que são com os joins. Agora esse cara aqui, esse com esse. Eu tenho Employee, Inner Join, Departments, liguei. Natural Join, Location. Será que teria que colocar o departamento em cima e para ele fazer o natural join primeiro? Então, eu estou pensando nisso daí. Mas espera aí, vamos entender agora o que ele está fazendo nesse caso. Ele está fazendo cartesiano. Então aqui eu tenho 36, né? Eu vou colocar o departamento, eu acho, no primeiro. E aqui ele está retornando, Ctrl Int, 1500. Tá, ele está fazendo cartesiano, isso é certeza. Agora, o que tem de errado na consulta? Esse cara com esse, beleza, ele fez. Acho que ele está fazendo a natural join do locations com employees. Do locations com employees? Acho que tem aqui
trocar e deixar o departamento no front e o employee descer para fazer o inner join. Aí eu acho que a gente vai ter o produto aí que a gente precisa. É só um palpite. Então, ó, vamos tentar fazer o seguinte, vamos tentar jogar esse cara para baixo, né? Não, só mudar ali, professor, colocar deploys do departamento D no lugar do front e o employees D no lugar dele. Tem que fazer isso. E não vai mudar. Olha os fatores lá. Não entendi, Otávio. Eu coloco aqui o employees para baixo? Você coloca no inner join. Você troca o serviço. E esse cara aqui para cima. É só um palpite. Tá. Porque aí Tá no ligando join seria na o esquerda. outro. Seria o máximo, né? Não seria no inner join. Então, mas aqui, ó, pela ligação, esse cara faz join com esse e esse cara faz ligação com esse. O departments, eu acho que ele deveria estar para baixo. O problema é a ordem, cara. Mas tudo bem, vamos tentar. Ver, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl Enter. Ó, ainda ele está fazendo cartesiano. Pessoal, vou fazer a chamada, mas eu vou dar uma olhada nisso daqui. Tá? Tá faltando o quê? Algum parênteses para ele pegar e executar primeiro. Ele está fazendo provavelmente, tá, algum cartesiano entre esses dois aqui, ó, entre essas duas tabelas. Eu não estou sabendo ver agora, mas eu resolvo isso aí.